Há duas respostas possíveis para essa questão. Podemos afirmar, sim, a verdade existe. Ou podemos negar, não, a verdade não existe. No entanto, eu quero mostrar que essas duas respostas, apesar de serem as duas únicas possíveis, são insuficientes quando estamos diante da verdade. Olá, meu nome é Danilo e esse é meu primeiro vídeo. O objetivo desse canal é responder uma única pergunta: a verdade não existe? Se você tem essa mesma dúvida, te convido a se inscrever no canal e acompanhar as minhas pesquisas a respeito do assunto. É importante esclarecer que o meu objetivo aqui não é expor a minha verdade. O meu propósito é anterior à convicção. Eu quero propor um campo neutro, onde todos nós podemos rever os critérios a partir dos quais construímos a nossa visão de mundo. Eu entendo que o tema não seja fácil, não se preocupe, né? Eu pretendo não trazer um assunto que precise de um conhecimento prévio, mas sim construir, né, historicamente o desenvolvimento do pensamento a respeito do tema. Então, a gente vai trazer, né, alguns vídeos na sequência que falem da concepção da verdade dentro, por exemplo, da filosofia grega, depois do período medieval, até chegar nos tempos modernos, tá? Dos nossos dias agora. Bom, vamos lá. Vamos à nossa pergunta. A verdade não existe? Como eu disse no início do vídeo, as duas respostas que nós podemos dar a essa questão, elas são insuficientes. Podemos responder de duas maneiras. A primeira maneira é dizer a seguinte afirmação: não, a verdade não existe. No entanto, se nós afirmamos isso, se isso for verdade, se a verdade não existe, existe uma incoerência no próprio conteúdo da frase. Se a verdade não existe, então, como admitir que essa frase seja verdadeira? Eu ainda não estou trabalhando com autores, mas pelo menos o conteúdo dessa frase, ele não é possível. Então, vamos tentar responder afirmativamente. Bom, então você pode pensar o seguinte: ah, legal, então a verdade existe. Calma, calma. Eu vou precisar trabalhar com dois autores. Eu vou citar esses autores e apresentar um resumo do pensamento deles. Algo só para dar uma resposta a essa afirmação de que a verdade existe. Existiram duas críticas às verdades universais, pelo menos. Eu vou citar o primeiro crítico, situar esse filósofo como um marco na história do pensamento, tá? No caso, René Descartes. O Descartes, ele colocou o princípio da dúvida, de que devemos duvidar de tudo, a não ser da nossa própria capacidade de duvidar. Duvido de todas as coisas, só não da minha capacidade de pensar. Penso, logo existo. Normalmente, esse pensamento ele é apresentado, pelo menos foi assim que aconteceu comigo, nas primeiras aulas de filosofia, para que nós tenhamos um certo cuidado com as nossas visões recebidas de nossos pais, né, de onde nós viemos, posições que
assumimos sem refletir sobre, né, e que podem estar erradas. Então, o princípio da dúvida, né, de colocar todas as coisas em dúvida. Bom, essa foi a crítica cartesiana, ou seja, de René Descartes, às verdades universais, o que trouxe a verdade não de um aspecto universal, geral, externo, né? Mas trouxe a própria pessoa, a capacidade dela decidir aquilo que é ou não verdadeiro a partir da dúvida e da reflexão, né, a respeito da realidade. O segundo crítico foi, claro, existem vários, mas eu só vou usar como exemplo, tá? O pensamento de Nietzsche. Nietzsche, ele já foi um pouquinho além. Ele falou o seguinte, que o que existem não são verdades. O que existem são interpretações. Logo, existe uma dúvida a respeito da própria capacidade que o ser humano tem de refletir. Ou seja, as conclusões, né, Descartes ele falava o seguinte, como se ele dissesse assim: não acredite em nada que digam para você. Pense você por si mesmo. E você, a partir do seu pensamento, vai compreender a verdade dos fatos. Nietzsche vai contra esse próprio pensamento de René Descartes. Não voltando ao pensamento, aos pensamentos universais. Não. Ele questiona dizendo que devemos desconfiar, como Descartes falou, sim, de todas as coisas. Mas Nietzsche foi além e colocou o princípio da dúvida na própria capacidade de reflexão do indivíduo. Ou seja, se René Descartes disse que devo duvidar de todas as coisas e que só não duvido da minha capacidade de duvidar, então Nietzsche duvidou dessa capacidade e disse que não há fatos, apenas interpretações. Nietzsche faz parte do que nós chamamos, ou pelo menos os filósofos Paul Ricoeur e Michel Foucault chamaram de mestres da suspeita, aqueles que desconfiaram da capacidade do sujeito de compreender a partir da pura racionalidade a realidade das coisas. Tá bom, Danilo. Então, as nossas convicções, elas são antecedidas por fatores sociais, por fatores psicológicos, ou mesmo pela interpretação que nós mesmos temos a partir das nossas experiências do que seja real. Não temos então acesso à realidade, mas tão somente às interpretações. A verdade existe? Nesse sentido, talvez responderíamos que não, que a verdade não existe. E voltaríamos na primeira afirmação, que já vimos ser insuficiente. Caímos então num ciclo. Se eu digo que a verdade não existe, logo, se isso for verdade, o próprio conteúdo da frase ele não é consistente. E se falarmos que a verdade existe, então o desenvolvimento a compreensão, né, do que seja essa verdade, ela não nos permite fazer tal afirmação. Então, caímos num ciclo, né, onde as duas únicas possíveis respostas à questão são insuficientes. Danilo, o que fazer então? Olha, o que eu posso afirmar é que eu acredito no diálogo.
O diálogo ele é importante na construção da nossa própria identidade. Nós precisamos, como disse, e é um dos objetivos, né, desse canal, que os conteúdos oferecidos eles possam não confrontar as suas verdades, atacar as suas convicções, mas que cada um de nós possamos ter um diálogo conosco mesmo, que possamos nos reconstruir a partir da leitura das nossas visões particulares. Então, seria um diálogo conosco mesmo, com as nossas próprias verdades. Bom, concluindo, como vocês viram, não é possível respondermos essa questão. A verdade não existe, nem afirmando e nem negando. Mas uma coisa é certa, e ficou claro, que podemos dialogar. Quem sabe a verdade não esteja oculta no diálogo. Meu objetivo não é confrontar as suas verdades, mas que cada um de nós possa refletir a respeito das nossas próprias convicções. Tomando a frase de um pensador chamado Friedrich Nietzsche, as convicções elas são mais perigosas à verdade do que a própria mentira. Quero agradecer se você assistiu o vídeo até o final e te convido para que você deixe aquele like, sabe que é importante, e que principalmente se inscreva no canal, que ative o sininho, as notificações. Se você acredita no projeto, na ideia, então compartilhe com seus amigos, deixe os seus comentários. Até lá, tchau!